Como eu queria que a Série B, a Série A, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, tudo ficasse registrado no YouTube. Porque aí, se eu não assistisse o jogo no ao vivo, na íntegra, no horário correto, eu tinha um dia, 2 dias, um ano para voltar o jogo todinho do zero e assistir na velocidade que eu quiser, inclusive. Obrigado, YouTube. Obrigado, Gold. Consegui assistir o jogo todinho de Fortaleza mais uma vez, né? Isso eu fiz basicamente durante todo o campeonato do Fortaleza até o momento no Cearense. Eu não assisti o jogo no ao vivo, mas terminou o jogo. Eu assisti o jogo ali na velocidade de 1.5x, mais jogo do Fortaleza que eu assisti. E agora o Fortaleza está na final do Campeonato Cearense. Venceu do Ferroviário ontem por 2-0, 4-0 no agregado. Tá classificado, tá na final. Não tenho que contestar muito a classificação, porque foi merecida contra um adversário horroroso. Essa aqui é a realidade. Mas não esperem muitos elogios nesse vídeo aqui não, tá? Primeiro vamos com a escalação. O Fortaleza foi com Breno no gol, Mailton na lateral direita, Lucas Gazal e Luan Freitas na dupla de zaga, na lateral esquerda Gabriel Fuentes, na dupla de volantes Pierre e Lucas Sacha, de meio atacante ali, meio que uma divisão, né? Pochettino, Lucas Crispim, Crispim cortando um pouco mais para a ponta direita, vai, Pochettino flutuando, Luiz Fernando um pouco mais deslocado como ponta esquerda e de centroavante GB. Eu parei para acompanhar esse jogo por alguns fatores importantes. Primeiro, porque eu gosto de futebol, óbvio. Segundo, porque eu queria acompanhar com profundidade o desenrolar da temporada de Gabriel Fuentes, o início de GB no Fortaleza, para eu ter uma noção até que ponto esses jogadores vão ser muito importantes de fato no elenco do Fortaleza para a Série B ou não. Sim, eu sei, um recorte muito curto de um jogo, ok, mas ainda assim já dá para a gente ter indícios do que eles podem agregar ao longo da temporada, tá? Primeiro, me chamou a atenção Crispim continuar na titularidade. Carpini poderia colocar na ponta direita Vitinho, que ele faz a função. Poderia colocar até um próprio Rodriguinho, que ele pode jogar na ponta direita. E ele preferiu ir com dois meias, né? Crispim e Pochettino, Luiz Fernando e GB um pouco mais lá no ataque. É uma espécie de falso 4-4-2/4-2-4/4-2-3-1. É mais ou menos por aí. GB um pouco mais centralizado, o Pochettino cortando um pouco mais pela ponta esquerda. E assim, gente, a gente olhando para a partida, eu sei que não dá para detonar muito essa atuação, porque o Fortaleza já estava com 2-0 no agregado. Então, nem precisava fazer esforço, marcar pressão, recuperar a posse de bola, agredir o Ferroviário, fazer 1, 2, 3, 4, 5-0. Nem precisava disso. O próprio Ferroviário ele já entra no jogo sabendo que está eliminado. O Fortaleza já entra sabendo que está classificado. Só uma catástrofe que reverteria a situação. Então dá para se entender a baixa rotação do Fortaleza mais uma vez, o baixo nível de atuação coletivamente falando de novo. E assim, sem grandes destaques individuais. E aí eu quero começar de trás para frente. Já para dar spoiler aqui para vocês. Minha opinião sobre Gabriel Fuentes. Para mim fez uma partida fraca. Muito abaixo e muito aquém do que eu esperava nesse jogo completo que ele fez de 90 minutos. Eu não me recordo dele ter acertado um cruzamento em toda a partida. E uma das características mais fortes dele é a chegada no fundo. Para achar um cruzamento, para achar um passe, para achar uma finalização, para achar um gol. E para mim ele fez uma partida bem fraca. E de centroavante GB. Esses foram os grandes destaques aí na titularidade para o Fortaleza no jogo de ontem. GB conseguiu contribuir sim com a assistência no gol de Lucas Sacha logo no início do primeiro tempo. Primeiro que ele recebe aqui a cobrança de lateral de Mailton, conseguiu dominar bem, fazer a proteção de corpo. Isso aí ele é muito bem para fazer o papel de pivô, fazer a parede ali fora da grande área. Tem uma capacidade sim de mobilidade, consegue driblar um e solta o passe para Lucas Sacha, que tenta devolver para GB. Pode perceber aqui, ó o mecanismo do passe dele, ó. O mecanismo do pé dele, ele tenta dar o passe em GB. Só que aí o passe foi interceptado, foi meio que travado. Só que a bola acaba sobrando para GB, porque o defensor do Ferroviário é horroroso. GB não foi ganancioso, ele tinha espaço até para finalizar aqui a bola no gol, na barra, ó. Tinha espaço, irmão. Só que aí ele deu o passe para Lucas Sacha. Ele serviu Lucas Sacha, deu uma de Garçom, deu uma de Tomás Pochettino. E aí Lucas Sacha foi muito inteligente. Ele poderia finalizar aqui de primeira. O canto estava aberto. Ele dá um drible de corpo, ele gira e o jogador do Ferroviário quase que cai no chão. E dá aqui no contrapé do goleiro do Ferroviário, abrindo o placar e basicamente caminhando a vitória do Fortaleza. Fortaleza não fez um grande jogo. GB teve seus momentos de lucidez interessante, teve esse bom passe que ele deu aí para Lucas Sacha, essa boa jogada que ele participou na construção do gol.
Teve um belíssimo passe que ele dá para Pochettino, deu a entender que ele ia dar um lançamento para a ponta esquerda para Luiz Fernando, mas ele só basicamente inclinou o corpo para dar a entender a defesa do Ferroviário que ele ia inverter a bola. Enquanto isso, Pochettino rasgava a defesa fazendo facão. E ele acha um passe em profundidade, deixando o Pochettino quase que cara a cara. Só que aí méritos para o goleiro do Ferroviário, que saiu muito bem do gol e interceptou o passe. Passe muito bem dado com profundidade. Esses foram os dois melhores momentos de GB na partida. Tirando isso, assim, oscilou para baixo em algumas tomadas de decisão. Quando era para ele chutar, às vezes ele prendeu muito a bola tentando um drible a mais. Errou alguns passes também. Então, uma atuação que oscilou, mas dá para colocar um ponto ali de destaque pela assistência e pelo belíssimo passe para Pochettino. A bola não chegou tanto para ele fazer um gol, para ele dar mais assistências. Fortaleza criou pouco na maior parte do tempo, como vem sendo a batida no comando de Carpini, né? O Fortaleza não é um time que cria muitas oportunidades de forma orgânica, de forma natural. E assim, hoje, como vocês estão vendo, o Fortaleza nem precisou, hoje no caso ontem, né? O Fortaleza nem precisou fazer muito esforço para abrir o placar, pô. Fez 1-0 ao natural. O 2-0 veio lá no segundo tempo. Na origem, Vitinho participa da jogada, já tem entrado na partida. Ele acha um passe aqui na ponta direita. Lucas Sacha, mais uma vez, ganha o duelo. Chega na linha de fundo e cruza para trás. E aqui tem o vacilo do defensor do Ferroviário, que não consegue interceptar o passe, Pochettino domina e finaliza no canto, faz 2-0 e liquida a partida 4-0 no agregado para o Fortaleza. Queria dar um destaque negativo para o Fortaleza. Não tem muitos destaques positivos não, tá? O positivo é Sacha, foi o melhor em campo, Pochettino fez o gol importante, GB conseguiu participar ali do jogo como deu. Não dá para extrair muito mais do que isso de maravilhoso não. Pierre fez um jogo abaixo, Fortaleza naquela rotação do banho-maria, vamos se poupar para o jogo da Copa do Brasil no próximo meio de semana contra o Maguari. Era essa a batida do Fortaleza. Eu acompanhei o jogo todinho, tá, gente? Para não falarem aqui que eu só vi highlight. Pelo amor de Deus, eu assisto os jogos na íntegra, meu amigo. Bom, aí vamos lá. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu anotei muito aqui isso, quando eu anoto negócio é porque normalmente é importante. Só no primeiro tempo, eu anotei em 4 oportunidades o Fortaleza perdendo a posse na defesa. Em erros grosseiros da saída de bola. Que o Fortaleza errava passes de 3, 4 metros. Não conseguia se articular muito bem. Não conseguia trazer movimentações interessantes para gerar opção de passe. E o Fortaleza ter uma saída de bola com qualidade. Sempre era ou dando um bombom para frente, uma esticada para GB ganhar algum duelo aéreo. Ou então, quando tentava forçar um passe, errava. Errava ou um domínio, ou um passe, ou um jogador do Ferroviário conseguia fazer muito bem a interceptação na marcação, conseguia roubar a bola no domínio, Gabriel Fentes errou algumas vezes, Pierre errou algumas vezes, Breno errou na saída de bola com o pé, ele errou também passes. Então assim, me chamou a atenção. Todas as vezes praticamente que o Ferroviário subia os blocos na marcação-pressão, o Fortaleza perdia a posse de bola. E assim, não é normal. A gente tá falando que o Fortaleza estava enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque, e o Palmeiras executava uma marcação-pressão. Não, é o Ferroviário. Aí tá, mas isso aí... Não, meu amigo. E o Fortaleza conseguia marcar pressão? Não. Não é nem que não conseguia, às vezes eu acho que nem queria fazer essa marcação-pressão. O único momento para mim que o Fortaleza fez uma marcação-pressão interessante foi na reta final do segundo tempo. Porque durante boa parte da partida, o Fortaleza sequer esboçou ali uma marcação-pressão. Era marcação bloco médio, deixando o Ferroviário com a posse de bola e a saída de jogo do Ferroviário fluía com tranquilidade. Então, para mim, Fortaleza ainda tem que evoluir muito no futebol apresentado, óbvio. É um jogo muito ancorado diante do primeiro jogo já, do 2-0, o placar já construído de certo modo, a classificação já encaminhada. Mas ainda assim, não gostei de quase nada que eu vi do Fortaleza ontem, mais uma vez. Para mim o futebol ainda está muito pobre, assim como do esporte. O futebol do esporte ainda deixa muito a desejar e o torcedor ainda não está muito confiante não. Mas, início da temporada, o Fortaleza está em construção em relação ao seu elenco. Luiz Fernando ganhando mais minutagem sendo titular, GB, Gabriel Fuentes, Vitinho, Rodriguinho ontem entrou no segundo tempo. Então, ao natural, o Fortaleza vai ganhando mais corpo ao longo da temporada. Mas, por enquanto, em relação ao futebol apresentado, ainda é muito pouco, tá, gente? Não convence absolutamente ninguém. E ganhou ontem diante de falhas do Ferroviário e a limitação do próprio time do Ferroviário. Ao natural, Fortaleza fez um gol
e depois chegou no segundo tempo com um gol de Tomás Pochettino. Um bonito gol com um passe de Lucas Sacha. Tirando isso, o Fortaleza não criou nenhuma chance clara de gol no jogo, zero. Era um chute ali de Mailton, era um chute ali de Pochettino de fora, era um chute do Luiz Fernando, mas chance clara criada, zero, tá? Além do gol que marcou no primeiro tempo, esse gol do Lucas Sacha, o Fortaleza não criou nenhuma outra chance clara no jogo. O Ferroviário criou algumas, mas esbarrou na trave, esbarrou na limitação técnica do próprio time e em tomada de decisão. Aí paciência, mas o Fortaleza ganhou, o resultado tá aí, a classificação é merecida para a próxima fase, para a final, mas tem muita coisa ainda para melhorar, viu? O time ainda não passa muita confiança, não. Vamos agora para a informação do mercado da bola. Toma, Zé Marcos. Informação publicada pelo GE. Eu não vou passar uma análise profunda nesse primeiro momento sobre Zé Marcos. Isso aí é um papo para o próximo vídeo, quando de fato fechar a contratação. O Sport está negociando a contratação de Zé Marcos, zagueiro do Vitória, por empréstimo até o final da temporada. Essa é a informação. Meus amigos, primeiro, ontem em coletiva pós-jogo, Roger falou que o Sport já tinha fechado com Biel Fonseca, então podem comemorar, vibrem. Vamos trazer mais um meia, um segundo volante, né, uma espécie de camisa 8. Roger meio que já anunciou a contratação de Biel Fonseca. Segundo, ele falou que o Sport ia contratar de 4 a 5 reforços. Lógico que Biel Fonseca tá nesse pacote. Vou deixar o link aqui no card para quem não acompanhou a coletiva completa de Roger. A gente fez react aqui no canal. Sobre Zé Marcos, claramente o Sport precisa de um zagueiro pela esquerda. Ponto. Precisa de zagueiro canhoto. Zé Marcos atua pelo setor esquerdo. Jogou assim no Juventude, jogou assim no Vitória em toda a Série A na temporada passada. Já jogou no Vitória nesse ano também no Campeonato Baiano e também na Série A nessa temporada. Então eu acho que primeiro o Sport acerta em tentar o mais rápido possível nessa reta final de janela trazer um zagueiro experiente que tem bagagem de acesso e que tem bagagem de Série A. Ponto. É limitado tecnicamente. Mas ele chega para ser banco de Ramon. Ele não chega para ser titular. Não acho que ele é um baita de um zagueiro. Longe disso. Para a Série A é fraco. Já adianto. É fraquíssimo. É horroroso. A torcida do Vitória tá soltando fogos. Mas para uma Série B, para composição ainda mais, para ser banco de Ramon, para mim tá bom. Eu aceito. Eu contrataria Zé Marcos nessa condição. Lógico. Para ele ser o teu titular absoluto na Série B inteira, eu não contrataria não. Para composição, aí ele vai jogar menos, né? Vai jogar ali 10, 12, 15 jogos na Série B, 5 jogos na Copa do Nordeste e tal. De vez em quando vai entrar no segundo tempo, se Ramon se lesionar, ficar suspenso e tal. Vai quebrar galho. Quebrando galho, ajuda. Ajudando, eu contrataria. Mas isso é uma análise curta, tá? Tô sendo superficial. Apenas trazendo a informação que o Sport tá negociando com Zé Marcos por empréstimo até o final da temporada. Acho que pode ser uma boa para todo mundo. Pro Sport, pro Vitória e pra Zé Marcos. Até porque no Vitória ele vai ser escanteado. Vem muito mal no Vitória. Não vai ter muita minutagem. O Vitória tá tentando corrigir rota ainda nessa reta final de janela. Então, naturalmente, Zé Marcos não faz muito parte dos planos pro desenrolar da temporada. Então, acho que é uma boa pro jogador, mais uma vez. Uma boa pro Vitória. A saída dele, a torcida do Vitória agradece. E acho que pode se tornar uma boa pro Sport também, para a composição de elenco na Série B, tá? Ajuda, na Série B ajuda. Outro ponto, ele é um zagueiro muito irregular, tá? Zagueiro que oscila. Vai ter jogo que tu vai falar, porra, Zé Marcos vai fazer gol. Vai fazer gol, fazer uma partida muito segura. Vai ter outros que ele vai entregar a rapadura lá atrás, vai falhar em posicionamento, vai falhar no bote, no combate, na disputa de bola, na lentidão, na recomposição na marcação. Então, é um zagueiro que oscila bastante. Mas para uma Série B, esse é o ponto interessante, acho que vai ajudar. Bom, eu fico por aqui, análise mais rasa, assim, superficial em relação a Zé Marcos. Depois a gente aprofunda se ele for anunciado como novo reforço do Sport. Aquele abraço, hein? Tamo junto.